E essa segurança, ela pode ser manifestada como uma expectativa mútua dos parceiros de que nenhuma das partes vai explorar as vulnerabilidades criadas pela cooperação. Então, essa segurança, ela diz isso, olha, não, eu posso me jogar que o outro não vai se aproveitar das minhas fraquezas, né? Agora, importante também, entrando um pouquinho mais na questão dos conceitos de confiança, deixar claro o seguinte, que de fato a gente não cria confiança, a gente desenvolve a confiança, porque a confiança ela está desde o princípio, ou seja, quando eu vou interagir com alguém, eu faço algum projeto, eu sou um cara que confia, eu tenho um estoque de confiança. Quando um empreendedor resolve abrir uma empresa, ele confia no mercado, ele confia na perenidade do mercado. Então, a empresa, a pessoa, a gente nasce confiando. A gente nasce confiando. A sociedade que faz a gente confiar cada vez menos. Mas a gente nasce confiando muito. Nós somos indivíduos, já somos nós somos frutos de um ato de confiança. Nossos pais nos geraram imaginando que existe futuro no mundo, né? Existe possibilidade de futuro no mundo. Se não existisse, não faria. Então a gente nasce com confiança. Agora a questão na economia de usar a confiança é o seguinte, como é que ela pode ser encontrada, como é que ela pode ser desenvolvida, como é que ela pode ser redefinida para que o resultado seja economicamente eficaz, né? Então, não vamos criar confiança, vamos desenvolver confiança, vamos reelaborar confiança. E é importante também fazer a diferenciação entre reputação e confiança. Então, às vezes, a gente confunde um pouco. Agora, tem diferença, é uma diferença bem importante. A reputação é um bem público, vou deixar isso bem explícito. Então a reputação, quando eu falo assim, não, o TFPR, ela tem uma boa imagem na comunidade. Por quê? Essa boa imagem ela é observável por uma grande comunidade, por um grande número de pessoas. Só que ela tem um valor impessoal, né? Então a reputação não é construída baseada na relação pessoal, ela é impessoal, ou seja, tem a comunidade lá fora, tem a instituição aqui e pronto. Um exemplo disso, um estudante de universidade, vamos dizer a nossa aqui, pode se beneficiar de sua reputação, mesmo se ele não contribuiu à sua construção. Então, um aluno que entra hoje aqui na instituição, ele, pelo fato de estudar no TFPR, já, para ele, as portas se abrem mais facilmente, ou seja, por quê? Ele não ajudou a construir, mas os alunos que tiveram aqui antes, toda a estrutura que teve aqui à disposição antes, construiu a imagem da qual ele está se beneficiando hoje, tá? Já a confiança é um bem privado. Então eu construo confiança me relacionando, né? Você vai ver que a confiança é aprendizagem relacional. Então ela tem um valor relacional. Então acordos estabelecidos em uma relação de confiança não são facilmente observáveis por uma comunidade maior. Então não queira que a comunidade que não esteja envolvida diretamente naquele projeto consiga entender tudo aquilo que foi estabelecido e como é que a coisa é desenvolvida dentro da relação, tá? E aí a decisão de confiar, tá? Como é que a gente toma essa decisão de confiar? Basicamente em função de dois pontos. Primeiro, a interpretação da intenção e do possível comportamento do outro. Logicamente eu confio se eu interpreto que a intenção e o comportamento do outro vão ser positivos. E que também a crença de que o outro vai agir de modo a melhorar a sua situação e não deteriorar. Lógico, tudo bem que eu tenho dificuldade de desenvolver um projeto sozinho. Então eu preciso procurar outro, mas eu não vou procurar outro para piorar a minha situação. Eu já estou com algumas limitações, eu vou entrar numa relação para ver a minha situação deteriorada? Não, né? Então são esses dois fatores aí que acabam fazendo com que os agentes tomem as decisões de confiar. E aí é interessante também na questão da previsibilidade, conhecer antecipar o comportamento do outro. Agora, mais importante do que antecipar o comportamento do outro em situações previstas, né, que é aquelas situações já discutidas no início, que estão estabelecidas até em contrato, é esperar um comportamento aceitável do outro nos imprevistos, que é muito comum, quer dizer, qualquer projeto, e ainda mais projetos de inovação, eles envolvem muito de imprevistos. A gente não consegue, de certa forma, prever tudo o que vai acontecer, né? Então vão ter muitos imprevistos. Agora imagina a confiança necessária para que, por exemplo, a gente queira mudar a regra do jogo durante o jogo, né? Então é muito grande. Então por isso que é ressaltado aqui que o comportamento aceitável do outro imprevisto exige uma dose de confiança muito maior, certo? E essa previsibilidade de comportamento e tal permite justamente aquilo, dos atores se engajarem, engajar mais recurso, né? Então, onde sempre há um elemento irredutível de incerteza quanto ao resultado.
e processo de inovação tem um grande risco, né? Uma grande possibilidade do resultado não ser aquilo que se esperava. E aí, como é que a gente conhece o comportamento do outro? Na realidade, ele é resultado de um processo interativo, um processo de aprendizagem. Então, confiança é um processo de aprendizagem, tá certo? Então, a aprendizagem relacional entre indivíduos e empresas viabiliza a construção de uma interpretação comum em relação a uma situação inesperada e, consequentemente, favorece o estabelecimento de uma estratégia comum para a implementação de uma resposta mutuamente aceitável no caso de necessidade de correção de rota, né, de regras face ao que foi estabelecido no início. Então, a grande importância da confiança é justamente essa no momento em que algo ocorreu que não estava previsto e aí, como não estava previsto, não foi especificado como cada ator deveria se comportar na situação. Tá? Em relação à previsibilidade do comportamento do outro, existe uma hierarquia aí, composta de 3 tipos de confiança. Primeira, confiança contratual. O que seria isso? Aquilo em que, eu confio porque eu tenho uma esperança de que as promessas escritas ou verbais, articuladas ou tácitas, serão cumpridas. E que eu confio também porque eu estou levando em conta regras acordadas bilateralmente entre parceiros comerciais, ou também sobre leis mais universais. A gente vai ver que isso aí é uma confiança que pode ser bastante fundamentada na reputação. Outro tipo de confiança que é importante também, eu confio por quê? Porque eu confio na capacidade, ou seja, na competência do outro cumprir suas promessas, né? Promessa em relação além do cumprimento de contrato, é promessa em relação a prazo de entrega, promessa em relação à qualidade e outros fatores. E também, nessa confiança e competência, eu considero as competências técnicas e também a de gestão de maneira simultânea, certo? Então, as duas confianças, contratual e competência, são vistas como condições prévias básicas para engajamento comercial para um período de tempo, tá? Então, isso é básico, é condição sine qua non. Se eu não confio que a empresa vai respeitar o contrato, se eu não confio na competência do parceiro, eu não vou confiar, não vou adiante com o meu processo, né? Então, as confianças contratuais e competentes são baseadas em padrões universais. Então, é possível escolher uma empresa respeitosa e competente em relação aos engajamentos contratuais a partir de sua reputação. Pode ser, por exemplo, a verificação sobre o crédito da empresa. Então, quero ver lá no Serasa como é que está a empresa. A ISO 9000 poderia me dar informações sobre a competência de gestão e técnica da empresa, né? Da questão da qualidade, como por meio de uma visita à empresa mesmo, né? Já a confiança, boa vontade, é a esperança mútua de engajamento aberto de cada um. O que significa isso? É um ator respondendo a uma larga gama de demanda e tomando iniciativas visando a exploração de novas oportunidades que ofereçam benefícios mútuos. Tá? Então, é o mais alto nível da hierarquia, o grau de confiança que proporciona uma qualidade particular à relação. Nessa confiança aqui, o que vai aparecer muito é a proatividade de um dos parceiros, no sentido de fazer algo que beneficie todos os envolvidos na parceria, né? Então, é um outro nível. Então, a confiança boa vontade é contextual e, portanto, verificável somente em um quadro particular. Os atores vão precisar interagir para observar se a relação desenvolve um princípio compartilhado de equidade, por exemplo. Então, as outras duas confianças eu posso me basear na reputação, ou seja, não tenho uma relação pessoal, me baseio na reputação. Agora, essa aqui é só experimentando, tá? Então, essa hierarquia é uma construção gradual que leva em conta crenças, experiências, regras e códigos éticos, certo? E tem outro tipo de confiança também que tem a ver com a questão da região, do país, né? Que é a confiança sistema. O que é isso? A confiança sistema, ela considera que o conjunto do contexto no qual se insere toda a relação econômica, ela considera isso, o conjunto do contexto, e ela parte do princípio que a confiança em um parceiro pode derivar, pelo menos em parte, da confiança no sistema. E aí a gente está falando, por exemplo, vamos falar o exemplo do Brasil, né? Então, o nosso sistema institucional é um sistema com uma série de fragilidades. Então, o nosso sistema a justiça nossa, por exemplo, a justiça é uma justiça claramente lenta, né? E é uma justiça não tão cega como deveria, né? Então, no ambiente desse, logicamente,
um ambiente não muito propício para que haja alguma coisa feita baseada na confiança no sistema, né? Então, isso é importante também quando a gente vai falar de desenvolvimento regional, desenvolvimento de um país, né? E também por que a gente tem que falar em confiança no sistema? Pelo seguinte, que tem relações que mobilizam relações pessoais de longo prazo, a gente falou ali da confiança, boa vontade, né? Agora, a casa onde o funcionamento do sistema econômico repousa sobre a possibilidade e a necessidade de confiar em agentes que não conhecemos, com os quais não temos nenhuma relação pessoal e nem intenção de ter alguma, né? Então, vamos falar do comércio eletrônico, por exemplo, né? Então, nós fazemos negócio, não sabemos com quem que a gente está falando lá, quem que está pegando nossos dados, não sabemos de nada. E a gente nem tem interesse também em fazer amizade com quem está lá no outro computador para fazer o que a gente está pedindo, né? Agora, como é que a gente confia, então, nesse caso? Porque a gente confia no sistema, ou seja, se por acaso aquilo que eu comprei não for fornecido, eu tenho como apelar, né? E essa apelação é rápida. Se eu der o meu número de cartão e a pessoa usar esse cartão para outras coisas, eu consigo chegar no banco lá e reaver o dinheiro que eu gastei nessa falcatrua lá. Então, de certa forma, o sistema me dá algumas garantias que não são baseadas em relações pessoais, mas são garantias do sistema mesmo, tá? E aí, eu praticamente considero interessante, e até pela minha formação também, que eu sou engenheiro, eu preciso enxergar o negócio, preciso ver a coisa meio concretizada, né? E aí eu desenvolvi um modelo, né, que é chamado modelo da célula confiança. Eu parto do seguinte princípio, isso baseado na literatura também, eu só juntei os ingredientes. Mas a confiança é constituída de 3 elementos fundamentais que se encontram em relação recíproca. Primeiro, então a gente confia porque a gente usa elementos de validação e de prova, a gente confia porque a gente usa a memória da gente em relação a relações passadas com o mesmo ator ou com outros atores, e também a gente confia porque a gente acredita, né? Porque a gente tem fé, tá? Que a coisa se desenvolva da maneira correta. Então, o que seriam os elementos de validação e de prova? E de legitimação de contrato implícito e explícito estabelecido? Seriam o quê? Documentos escritos, normas, diplomas, carta de recomendação, testemunhas. Então, vou imaginar que eu queira lá me candidatar a um emprego, e aí o empregador lá, ele me pede, tá, você é da UTFPR, beleza, então me dá teu diploma, né? Então o diploma, de certa forma, ele é um elemento de validação de prova, uma carta de recomendação, me dê um contato aí para eu ligar, para ver e tal, né, para fazer teu crédito. Então tudo isso são documentos escritos, são elementos de validação de prova. E também a legitimidade de regra no seguinte sentido, olha, eu confio porque se alguém quebrar o contrato, vai ter sanção, e essa sanção vai ser aplicada, né?